Começando o Fórum Mídias de quarta-feira, 25 de setembro de 2024, alguém perguntou no chat, o livro chama-se The German Genius, o gênio alemão, tá? Para quem quiser, o link eu não vou ter agora, mas só botar na internet que vocês vão encontrar. Bom, Fórum Mídias começa hoje, gente, com a ignorância da mídia brasileira demonstrada no bastidor do que está acontecendo. Obviamente, o Lula discursou na ONU, mas essa é uma semana da abertura, que, aliás, eu cobri várias vezes como correspondente. Não é só o primeiro dia, não é só a fala do presidente. Em geral, lá na ONU, os presidentes falam para o seu próprio país. É assim, os discursos são assim. Este ano é diferente. E a mídia brasileira nem notou, porque ela é muito ignorante, ela não sabe nem do que ela está falando. Então, vamos começar aqui com um site do Brasil que fez questão de dizer: mídia internacional dá pouca atenção para discurso de Lula na ONU. E aí bota a manchete do Washington Post dizendo: o Lula fala sobre o clima na ONU, mas, enquanto isso, o fogo na Amazônia undermine, solapa a sua mensagem. Tá? Eu não vou discordar da manchete, mas essa não é o fato principal que está acontecendo esta semana na ONU. O fato principal que está acontecendo na ONU é que a nossa mídia perdeu, porque não consegue conectar os pontos, porque não cobre política internacional, é essa aqui. O Volodymyr Zelensky, ele desembarcou nos Estados Unidos desta vez, levando um plano da vitória da Ucrânia. Esse plano da vitória ele ainda vai apresentar formalmente ao presidente Joe Biden, que está saindo, é um pato manco. Então, o Zelensky tem um plano da vitória que ele vai apresentar. Tá? E aí, obviamente, que a mídia brasileira não conseguiu nem pescar isso. Na fala de ontem do Zelensky, o ponto principal dele foi o apelo, aí, ó, o Guardian pescou, foi o apelo que ele fez ao sul global para forçar a Rússia, e eu já vou explicar por que ele fez esse apelo. Aí tá. Depois de agradecer aos aliados da Ucrânia pelo apoio, o líder ucraniano apelou aos países mais distantes, pedindo ao Brasil, à Índia e aos países da África e da América Latina que aumentem a pressão sobre a Rússia para interromper a guerra. E aí, mais para frente, ele fala assim: sabemos que alguns do mundo... Ele está falando do Lula aí, gente. Ele está falando principalmente do Lula. E aí, passou batido na imprensa, ninguém nem entendeu. Sabemos que alguns do mundo querem falar com Putin para se encontrar, para conversar, para falar. Mas o que eles poderiam ouvir dele? Que ele está chateado porque estamos exercendo o nosso direito de defender nosso povo? Enfim, ele fala que é um absurdo que as pessoas procurem. Ele está falando para o Lula, isso aqui, o Zelensky falou. Qualquer cobertura internacional diria isso. Zelensky alfineta Lula na... Mas por que ele está preocupado? Ah, desculpe, vou voltar um pouquinho, eu inverti aqui. Qual é o plano de paz, plano de saída, o plano da vitória dele? Essencialmente, ele quer que Estados Unidos e Reino Unido autorizem o uso de mísseis de longo alcance com os quais ele poderia atingir bases russas em território russo que estão mais distantes da frente de batalha. Aeroportos militares, bases onde provavelmente tem suprimentos, algumas fábricas que estão mais distantes da frente de batalha, num raio, vamos dizer assim, de 200 quilômetros dentro de território russo. E ele tem capacidade para fazer isso hoje, quase tem, mas está impedido pelo Ocidente. Por exemplo, ele quer usar os mísseis Storm Shadow, que ele recebeu do Reino Unido. Há alguns dias, o Biden sinalizou ao primeiro-ministro do Reino Unido que o Biden não pode se meter muito na guerra neste momento, abertamente, por causa das eleições. Então, ele está terceirizando. Ele sinalizou ao Zelensky que talvez ele vá autorizar ainda esta semana o uso do Storm Shadow. A Rússia já respondeu: opa, se começarem a fazer ataques mais profundos à Rússia, aí
É guerra contra a OTAN. Tá? Então, estou dando os bastidores para vocês. E por que é que ele alfinetou o Lula? Porque esta semana, gente, o chanceler brasileiro vai apresentar, até o final da semana, lá em Nova York, o plano Brasil-China para resolver a guerra, para tentar resolver a guerra. Então, o que o Brasil está fazendo nos bastidores da reunião da ONU? Procurando apoio para essa proposta de paz. A proposta é do Brasil e da China. E o Brasil está buscando o apoio do Sul global. Colômbia, Egito, Indonésia, México, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos. A proposta do Brasil e da China, em geral, pede os detalhes não estão sendo ainda não foram divulgados, mas assim, é um cessar-fogo sem condições inicial. Vocês entendem? Então, vocês têm duas propostas. Zelensky quer forçar o Putin à mesa de negociações, utilizando armas mais poderosas contra a Rússia. Brasil e China dizem, não chega de guerra, vamos sentar e começar a conversar sem condições. Tá? São planos distintos que estão rolando lá nos bastidores. E é por isso que o Zelensky está uma pistola com o Lula. Há alguns dias, como vocês lembram, o Lula telefonou, recebeu uma ligação com o Vladimir Putin. E eles falaram sobre a guerra, falaram sobre essa proposta, que será apresentada pelo chanceler Mauro Vieira e pelo Wang Yi, esta semana, à margem da Assembleia da ONU, e o Lula também combinou uma conversa com o Vladimir Putin na cúpula dos BRICS, que acontece em Kazan, agora em outubro. Então, o que o Zelensky está pistola com o Lula, que o Lula vai lá, não só vai à Rússia, como vai conversar com o Putin sobre a guerra, como está ajudando a esse plano de paz apresentado pela China. Mas aí, qual é a cobertura? Eu vou até escrever isso para fórum, porque, gente, eu fiquei olhando a cobertura e não vi isso na cobertura da imprensa brasileira. Qual é a cobertura? É a fofoca. Ninguém prestou atenção no que o Lula está falando. É a fofoca aí, ó. Pegaram uma manchete do Washington Post, só estão falando de Putin, de Zelensky, mas não conseguiram nem mesmo, gente, olha, não conseguiram nem mesmo pegar coisas, o fulcro da fala do Zelensky, que foi dar uma detonada, não só no Lula, falou, esse Sul global, venha se juntar a gente. Vocês estão indo pelo caminho da China, não façam isso. Venham se juntar a gente para a gente acabar com essa guerra. Enfim, é mais um daqueles absurdos na cobertura internacional, como sempre diz a minha filha Manuela, que é jornalista também, a mídia brasileira só se preocupa com fofoca. Mas nessa aqui elas perderam a fofoca principal, que é o Zelensky alfinetando o Lula. É isso, gente. Boa, Zenha. Eu também trouxe hoje uma repercussão da Assembleia Geral da ONU. Na verdade, é mais para repercutir aquilo que eu havia anunciado aqui na segunda-feira, que era muito provável que em seu discurso na Assembleia Geral, Lula desse alguma indireta para Elon Musk e tratasse sobre a questão das plataformas digitais, né, e como essas plataformas elas têm servido, né, de base para a proliferação de discursos extremistas e articulação de golpes de Estado pelo mundo, né, iniciativas de desestabilização das democracias, enfim. E isso se confirmou, né, o presidente Lula, de fato, deu essa indireta aí ao Elon Musk, tratou sobre mídias sociais, sobre inteligência artificial também, nesse discurso no plenário da Organização das Nações Unidas, né? Eu trouxe esse trecho dessa matéria da Fórum, publicada em nosso site ontem, que diz aí, né? Lula manda recado a Musk ao criticar plataformas digitais que se julgam acima das leis, acima da lei. Então, o presidente tentou, de alguma maneira, pautar esse assunto a nível global, não só
em seu discurso no plenário da Assembleia Geral da ONU, como também na reunião de alto nível que ele fez depois com vários chefes de Estado, que é aquilo que a gente estava chamando de cúpula contra a extrema-direita, né? Eu destaquei alguns trechos aí do discurso do presidente Lula, em que ele trata sobre esse tema, né? Olha só essa parte, ele fala, abre aspas, o futuro da nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusive, que enfrenta todas as formas de discriminação. E aí ele já vai direto para esse tema, né? Que não se intimida ante indivíduos, corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. Ele não cita diretamente o nome de Elon Musk, né? Mas é um recado muito claro ao que está acontecendo no Brasil, né? Um bilionário, dono de uma plataforma super popular no país, que não respeita o judiciário brasileiro e, mais do que isso, né, ainda tenta pautar a justiça brasileira de como devem ser as coisas, né? Incentiva, por exemplo, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é quem conduz esses inquéritos, né, nos quais o X, o antigo Twitter, está envolvido. E essa frase eu achei muito interessante, aqui vem logo abaixo, que o presidente Lula expressou aí. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Essa frase é muito interessante porque ele faz uma referência direta, né, ao discurso falacioso do Elon Musk e de bolsonaristas sobre liberdade de expressão, né? Quando Elon Musk e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro chamam Alexandre de Moraes de ditador, chamam porque, para eles, ao emitir ordens de bloqueio de contas que estariam cometendo crimes, né, utilizando o X, Moraes estaria cerceando a liberdade de expressão, o que é uma completa falácia, né? A legislação não prevê liberdade para cometimento de crimes, liberdade para o discurso de ódio. E aí o Lula sintetiza em uma só frase, né, a essência desse discurso distorcido, que na verdade o que acontece é justamente o contrário, né? Como bem resumiu o Lula, a liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. E aí ele cita, sai em defesa da soberania brasileira, né, elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Você vê que aí, como a Zenha falou, né, boa parte dos chefes de Estado fazem discursos para dentro, né, discursos domésticos. E esse trecho é um recado do Lula para dentro, ele está falando para o mundo, mas ele também está falando para o Brasil. E nessa parte fica claro que ele faz uma defesa do judiciário brasileiro, né? Ele faz uma defesa da própria atuação do ministro Alexandre de Moraes, né? Os elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras. E aí ele fala, incluindo o ambiente digital. E aí ele prossegue, né, falando sobre o ultraliberalismo e tudo mais, ele cita a questão da inteligência artificial, né? Ele diz, na área da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam ao verdadeiro oligopólio do saber. Então, muito pertinente a fala do presidente Lula, que depois, isso foi a fala dele no plenário da Assembleia Geral da ONU, né? E depois isso foi tema desta reunião aí, que foi uma reunião de alto nível, a chamada Cúpula contra a Extrema-Direita, foi feita logo após, né, esse primeiro dia de debate no plenário da ONU. Essa reunião foi liderada pelo presidente Lula e pelo presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, reuniu chefes de Estado de todo o mundo, né? Você pode ver o Lula ali ao centro da mesa, com Pedro Sánchez ao lado, e este evento foi realizado para discutir o avanço do extremismo, o avanço da extrema-direita no mundo, as ameaças à democracia, e isso inclui, claro, falar sobre fake news, falar sobre plataformas digitais, né? E sobre como esses ambientes têm sido utilizados como fatores de desestabilizações democráticas, né? E aí ele cita no discurso, nesta reunião, já não mais no plenário da ONU, mas nessa reunião, ele cita, né, que causa preocupação a disseminação de desinformação e fake news que alimentam a desconfiança nas instituições e nos processos democráticos, né?
E aí ele também fala sobre a manipulação de opiniões por meio de discurso de ódio e uso de exércitos virtuais para espalhar medo, né? Então, o presidente Lula traz uma questão do Brasil, né, que está em voga no Brasil, está no centro do debate político, para uma mesa com chefes de Estado, porque esse não é um problema exclusivamente brasileiro, né? Por fim, esses chefes de Estado aprovaram uma resolução com 7 itens, né, sobre o combate à extrema-direita no mundo, e o item 6 trata justamente desse tema que a gente vem discutindo tanto aqui. O item 6 diz o seguinte: o uso de tecnologias digitais por grupos extremistas para promover discurso de ódio, espalhar desinformação e incitar atos de violência amplificado pelos avanços da inteligência artificial deve ser combatido em conjunto pelos governos, com o engajamento das empresas de tecnologia e da sociedade civil. Promover a integridade da informação será essencial para garantir o bom funcionamento das democracias. Então, conforme a gente adiantou aqui, a questão das plataformas digitais foi um dos temas centrais levados pelo presidente Lula durante essa passagem pela Assembleia Geral da ONU. Hoje ainda o presidente Lula tem novas agendas, né? Ele vai liderar uma reunião do G20, em que isso também deve ser discutido, e depois ele volta ao Brasil. Mas reforçou, né, esse compromisso do país no combate à desinformação e na defesa de sua soberania, né, diante desses arroubos autoritários de figuras como Elon Musk, que vem causando problemas não só no Brasil, como em vários outros lugares do mundo. Azen e Mel. Isto, vou falar sobre a Folha de São Paulo, mas não apenas sobre a Folha. A Folha publicou hoje aqui, esse editorial, que o Marçal só oferece arruaça ao leitor. Desnorteado e com alta rejeição em pesquisas, o candidato protagoniza outro episódio de violência que avilta o pleito em São Paulo. E aí critica que ele... É aquilo que todos nós criticamos, o comportamento dele nos debates. Ele não vai lá para debater, né? Aí vamos lá para o segundo slide. Trata-se, esse é o finalzinho do editorial, ele fala, trata-se de mais um episódio, estavam comentando o episódio do Flow, a aviltar a maior série de debates já vista num pleito paulistano. A presença do candidato PRTB, dada a insignificância da sigla, nem se faz obrigatória nos eventos. Ela se justifica pelo interesse jornalístico. É apenas deplorável que Marçal use desse modo a chance de se dirigir ao eleitor. Aqui eu sublinhei esse detalhe aqui. Ela se justifica pelo interesse jornalístico. Será que pelo interesse jornalístico ou interesse do jornal ou emissora de TV ou site que promove o debate em ter grande audiência porque sabe que ele vai lá polemizar? Ontem também, não está aqui na minha... A ministra, hoje presidente do TSE, a ministra Carmen, ela deu uma declaração criticando, mas, no entanto, não há punição alguma. O TRE não deu nenhuma punição. E uma pessoa desclassificada como Pablo Marçal está participando de todos os debates, com chances de chegar ao segundo turno, com chance até de se eleger, todo mundo sabendo que se trata de um outsider, um camarada, um Bolsonaro piorado, que não tem, sabe, uma naturalização, como aconteceu dentro da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro com o voto soprado pelo filho, porque quem lembra daquela cena era o Eduardo Bolsonaro, porque o Bolsonaro nem formular a frase ele conseguiu sozinho, do voto infame, ignominioso contra a presidenta Dilma, citando o torturador condenado pela justiça, Brilhante Ustra, sem ser penalizado.
Se o Bolsonaro ali já tivesse sido tirado fora, não teria havido 2018. O Brasil vai assistindo essas coisas absurdas acontecerem como se fosse assim, Deus ex machina, vai indo. A coisa acontece por acontecer. Os acontecimentos é como os mortos palestinos, eles morrem. Eles morrem. Eles não são mortos por Israel, eles morrem. Aqui, a nossa democracia vai morrendo assim aos poucos. Agora, o curioso, o próximo slide. Dia 30, a Folha promove um debate. Olha quem está no debate. É o interesse jornalístico. Qual é o interesse jornalístico em Pablo Marçal? Não é interesse jornalístico, é o interesse em ter audiência para o debate. Se não dessem palavra ao Bolsonaro para ele defender suas ideias fascistas, se não dessem espaço ao Marçal para ele desrespeitar não só as regras do programa, como os adversários dele no debate, como o público que esteja interessado em ouvir realmente as propostas, se isso não fosse naturalizado, ele não existiria, porque ele não teria corte para botar lá na televisão. Então, eles vão sustentando isso. E eu tenho um outro slide que aparentemente não tem nada a ver com isso, que é esse daqui, ó, que também é uma matéria da Folha hoje. Os Estados Unidos executaram o segundo homem negro em 4 dias, apesar de indícios de inocência. O caso, resumidamente, é o seguinte: esse homem negro, hoje com 55 anos, foi preso em 1998, ou seja, está em cana há 26 anos, acusado do assassinato lá nos Estados Unidos. Só que foram 2 testemunhas contra ele. As 2 testemunhas se ofereceram porque, na época, estavam oferecendo $10 mil por quem fizesse... por quem oferecesse uma pista. E eles acusaram ele. Só que, durante todo o processo, não apenas todas as evidências demonstravam que não foi ele, a arma, nada ligava ele ao crime, a não ser o depoimento das 2, e que, inclusive, a Procuradoria, que é quem faz as acusações, pediu a inocência dele. Pediu para ele ser libertado. E, mesmo assim, o julgamento anda por ele mesmo, como aqui o nosso TRE, o nosso TSE, ele vai andando e as coisas vão acontecendo e, simplesmente, ele agora foi executado, mesmo sendo inocente, mesmo todo mundo dizendo, inclusive a Procuradoria, a promotoria, que ele era inocente. Então, o sistema fica funcionando nesse modo da Folha, no modo jornalístico. Nós vamos chamar também o Pablo Marçal, ele vai lá e ele esculhamba o debate. Nós já estamos sabendo, ele vai chegar na segunda-feira no nosso debate, vai fazer a mesma coisa. Aliás, a verdade verdadeira é que ele é chamado para isso. As pessoas chamam o Pablo Marçal para ver qual é que o Pablo Marçal vai aprontar. E Melo, sobre debate, né? Além desse da Folha de São Paulo que você citou, já tem um debate marcado para este sábado na TV Record. E ontem a Record fez uma reunião, né, para debater como é que ia ficar depois desse episódio de agressão. Foi definido que o debate vai ser mantido com o Marçal mesmo, e pelo menos até agora não foram adotadas regras que possam, de fato, impedir situações como essa mais uma vez, né? As regras são basicamente as mesmas. Não pode ofender. Se ofender uma vez, vai perder tempo de fala. Se ofender 2, leva uma advertência. Se ofender 3, está expulso. Só que essas regras foram adotadas em quase todos os debates e não adiantaram muita coisa, né? E a Record está mantendo. Regra, ele está ali para isso, para romper as regras. O fato é que esse aparente horror dos liberais em relação ao Marçal só existe por um motivo, né? Porque ele não está liderando as pesquisas. Se ele fosse o líder das pesquisas,
não tinha horror nenhum. Tem lá hoje a Vera Magalhães fazendo um editorialzinho no Globo. Chega de brincar, elite paulistana, fazendo a crítica porque a elite paulistana teria naturalizado o Marçal. Olha só, a Vera Magalhães, que mais do que ninguém não, mas como tanta gente na mídia liberal, naturalizou a presença do Bolsonaro esse tempo todo. Existe alguma diferença de qualidade entre Marçal e Bolsonaro? Né? Todo mundo no campo da extrema-direita, não tem diferença nenhuma, né? Nenhuma diferença entre eles. Mas, neste momento, o Marçal não está cumprindo o seu desígnio, que é estar estar em primeiro lugar disparado nas pesquisas, então joga-se ao mar e fica-se com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é o Lira de São Paulo, né? É a aliança do Centrão com a extrema-direita. Para essa turma aí dos liberais, muito mais funcional, né? Melhor ter alguém do Centrão no comando do que alguém abertamente de extrema-direita, mas com as forças todas reunidas, né? E nem pela regra, de debates dos tribunais, ele precisaria estar, porque existe uma regra que, se você vai fazer um debate, candidatos de partidos que tenham um certo número, têm que participar do debate. No caso do Pablo Marçal, nem isso existe. Ele só participa a convite das emissoras. A Vera Magalhães, a enxadrista, o nota Juliana Alves, viu? Do Moro. É o que diz o Mauro. Ela não está interessada em derrotar o Marçal, ela quer eleger o Nunes. Claro. A mídia está aqui com o Nunes, ele vai vender. Eles não estão preocupados com o Marçal, imagina. Eles abraçam o Marçal no primeira esquina que der, já estão agarrados, se beijando. Vai que vai o Marçal para o segundo turno e não o Nunes? Vamos ver essa turma toda. Todo mundo é Marçal. Isso aí. Valeu, camaradas. Amanhã tem mais Fórum Mídias para vocês. Fiquemos agora aqui com Ricardo Berzoini e Paulo Crias, e mais Luiz Carlos Azenha, logo mais no Fórum 11h30. Você virou presença cativa no Fórum 11h30 todo dia, né? Azenha. Cativa é uma boa palavra. Eu não ia perder a piada, né? Não, eu tive o maior prazer de apresentar, de participar lá também. Legal, que bom. Valeu, gente. Até amanhã, então, com o Fórum Mídias. Eu sigo, então, Paulo Crias e Ricardo Berzoini. Tchau. Tchau, gente.